De volta com vocês. Quero agradecer a Acreditas novamente por acreditar, que trocadilho, aqui no nosso evento, por também patrocinar o Conecta Imob. Acreditas está aqui com o QR Code para vocês possam acessar e interagir conosco. Vamos direto ao ponto nessa palestra que vai falar sobre resultados. O Zap Mais é o parceiro do corretor que desenvolve o mercado sempre em busca de resultados. Lembre-se, nós construímos juntos o futuro do mercado imobiliário e por isso é importante que você responda à enquete que estará disponível aqui na plataforma durante essa próxima apresentação, que vou chamar a consultora de gestão e produtividade de negócios imobiliários. Ela acredita que o conhecimento e a colaboração são os caminhos para uma nova era de gestores focados na experiência do cliente. Pioneira na implantação de gestão de OKR em imobiliárias no Brasil. Seja muito bem-vinda, Arlene Gomes. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Elisa. Satisfação participar mais uma vez aqui do palco do Conecta. Estou muito feliz. Espero de verdade que traga aí várias viradas de chave, sementinhas para vocês que estão assistindo e que coloquem em execução, que é o mais importante. É isso. Legal, e vamos falar aqui. Vai lá, o palco é seu, é com você. Bacana. Então, vamos falar aqui hoje como vender e alugar mais com um processo focado em resultados. Bom demais. E, para quem não me conhece, eu sou a Arlene, mentora, como a Elisa me apresentou, focada em gestão ágil para o mercado imobiliário. Eu respiro e vivo o mercado imobiliário 100% aqui do meu dia a dia. E eu já tenho uma empresa focada em educação para líderes e gestores de imobiliária, que é o Imob Academy. Então, eu ajudo vocês a prosperarem, a estarem mais conectados com as pessoas, com as equipes, com os colaboradores. E eu criei um método de aceleração para imobiliárias, para ajudar aí na produtividade. Então, ou seja, vender e alugar mais com mais leveza, captar mais com mais leveza. E hoje eu vou trazer um pouco, da minha experiência, do que eu aplico aí em gestão, junto com os gestores dentro das imobiliárias, e espero de verdade contribuir para vocês. Estou aparecendo aí em gestão ágil, eu utilizo algumas técnicas como Scrum, Kanban, OKR, mas enfim, são termos técnicos, não se prendam a isso. Eu só quero deixar uma explicação para que a gente fique na mesma página, o que é gestão ágil, né? Na minha visão, são técnicas para tornar o resultado mais eficiente e mais produtivo, e o melhor, envolvendo as pessoas. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. E gratidão de verdade a cada um que se programou, parabéns para você, que está aqui hoje. Ontem participei de várias palestras e espero de verdade que vocês colham bastante frutos com esse evento, que é, assim, incrível. Eu sigo desde a primeira versão. Então, sempre quis palestrar no Conecta, estou muito feliz de estar aqui. Acho que é o 4º ano que eu estou palestrando. Então, estou bem feliz, parabéns para você que se programou e que realmente traga várias sementinhas para vocês aí. Fique bem à vontade para compartilhar, tirar foto, me chamar no direct do Instagram e #Conecta, só me marcar no meu Instagram, que eu posso passar para vocês também os slides que eu estou apresentando aqui. Vou adorar receber a interação de vocês. Então, observem que eu deixei em negrito como processo e resultado, porque é disso que a gente vai falar. O tempo é curto, mas eu quero que vocês entendam que o resultado é o reflexo de como você entende e aplica o processo. O resultado é o reflexo disso. E eu vou trazer para vocês algumas clarezas baseadas em dados de processo de gestão ágil que eu utilizo e aplico hoje com mais de centenas de imobiliários de todo o Brasil. E para falar disso, eu quero que vocês entendam que o processo é como se fosse uma receita de bolo. Tem um passo a passo para que esse bolo aconteça, para que tenha um resultado no final, tenha previsibilidade no final. Então, é importante a gente trazer algumas reflexões para a gente pensar sobre isso aqui. Quem que é o público? Quem que vai consumir este bolo? Qual a receita? Quais os ingredientes que você vai ter nas suas mãos, que são as ferramentas, o passo a passo, a sequência que isso vai ser feito, o investimento que você vai precisar fazer para fazer essa receita.
para fazer isso acontecer. E o terceiro ponto é relacionado à execução, o preparo disso tudo. Então, ou seja, o como fazer, que é o processo. E o quarto ponto tem muito a ver com a questão da experiência do colaborador, com a experiência do cliente, como que você enxerga isso, como que você lida com isso no dia a dia, que é o pós-venda, pós-locação, é tudo isso. Então, vou me atentar aqui a falar sobre essa receita do bolo, do item 1, 2 e 3, porque o tempo é curtinho, então o item 4 eu vou ficar devendo sobre essa receita desse bolo. E quando a gente pensa na receita de um bolo, a pergunta que eu quero fazer para você é: de qual público você está atuando, em qual público você está vendendo, que você está alugando, para quem que você quer conversar, com quem que você está conversando. A questão é que muita gente não para pensar nisso e sai fazendo. E muitas vezes nem pensa, nem para pensar sobre isso, porque eu acredito que muitos estejam em uma situação de sobrevivência, né? Apagando incêndio na empresa, não tem tempo para pensar realmente na estratégia. Então, é um pouco que a gente vai fazer aqui hoje, pensar sobre essa estratégia nesse primeiro ponto, nesse primeiro item. E se você não pensa sobre isso, provavelmente a sua empresa não está preparada para crescer. Você não está preparado para crescer, fazer os seus colaboradores se sentirem parte desse crescimento. E eu quero te ajudar trazendo essa reflexão a respeito disso. Então, ao responder essa pergunta, você entende que tipo de investimento que você vai fazer, para quem que você vai fazer, que tipo de receita, que tipo de ingrediente, como que você se conecta com esse público. Entendendo que no processo, né, ao pensar no público focado, alinhado com o mercado imobiliário, né, tem um público que vai consumir aquele bolo que é o bolinho da vovó, do café da manhã, delícia. Esse aí dá até vontade de passar a mão, né, com essa calda maravilhosa, que é o famoso bolo da tarde, da família, de final de semana. Só que tem esse público também, que é esse público que vai valorizar a comemoração do aniversário, né? Aquele bolo de 7 camadas. A gente paga mais por isso, inclusive. E tem esse outro público, que é o do momento inesquecível, né? A hora da foto, a foto para a eternidade. É aquele que parece quase que uma obra de arte. As pessoas consomem de forma diferente, dão sentido ao que se quer de forma diferente. E no imóvel, gente, não é diferente. Então, eu acredito de verdade que precisa entender disso. Primeiro ponto, parar e pensar na estratégia, para quem que eu estou fazendo negócio. E para quem que eu estou levando prosperidade, né, gente? Porque, por mais que eu fale, eu ajudo a acelerar os negócios das imobiliárias, vender em lugar mais, mas no fundo, é levar prosperidade para aquela família, para quem está ali participando, para quem você está proporcionando a intermediação da compra ou da venda de um imóvel. Então, é disso que eu quero trazer a reflexão. E para quem que você vende? Para quem que você aluga o imóvel? Cada público se comporta de uma forma diferente. Por mais que a gente venha, algumas pessoas já venham falando sobre isso, eu vou trazer uma perspectiva diferente. É como a forma que eu encaro, né, o processo, é como a forma que eu aplico o processo, e é também um reflexo de anos aí, atuando como sócia-diretora de imobiliária, atuando em empresa de tecnologia, e hoje, 2 anos e pouco, atuando com o processo de educação. Então, ou seja, não dá para atingir todos os públicos, não dá para vender e para alugar de forma igual para todo mundo. É importante que você seja um especialista, ou seja, que você atenda uma fatia de cada um desses mercados. É dividir para multiplicar. É importante vocês anotarem isso aí, é dividir para multiplicar. E a divulgação é diferente, os ingredientes eles são diferentes, o preço é diferente, até o perfil da equipe é diferente. Não que você não possa ter um mix de perfis para atender todos os públicos dentro da sua empresa, pode, mas isso aí vai demandar mais investimento, mais pessoas, mais tecnologia, mais tudo, tá bom? Então, a equipe de atendimento, inclusive, ela precisa vivenciar e saber como é que o público que ela atende funciona, como é que ele sente, como é que ele vive, o que é importante para ele. E pensando nisso, né, eu trago aqui uma reflexão em cima de ser especialista por padrão de compra, econômico, médio padrão, alto padrão ou luxo, altíssimo luxo, e observe o seguinte: quando a gente fala desses públicos, nós temos, inclusive, sub-nichos, subpúblicos dentro de cada uma dessas categorias. Por exemplo, o público de perfil econômico, né? Esse público mesmo já tem um sub-nicho. Quando você fala de econômico, a gente pensa no público que consome lançamento, que é aquele imóvel que é comprado na planta, né, imobiliárias que trabalham só com foco em venda de construtora, ou tem também o econômico com foco em avulso, ou seja, imóvel pronto, mas nem sempre é de construtora. A forma de lidar, gente, com cada um deles é diferente.
E aí a equipe precisa muito entender de crédito, entender que muitas vezes é o primeiro imóvel da pessoa, sim. Onde que essas pessoas estão, como é que elas vivem, como é que elas vão sair de casa, o que move essas pessoas. Quando a gente fala de médio padrão e alto padrão, a equipe precisa respirar, talvez um outro tipo de financiamento, um outro tipo de crédito, e esse público é aquele público que transita muito com a questão da permuta, né? Isso hoje em dia está muito, acontece muito. Aí, se o seu corretor ou se a sua equipe comercial não entende disso, vai chegar uma pessoa para permuta, vai entrar para o final da fila. Por quê? Porque não entende com profundidade o que precisa ser feito para girar esse negócio que tem permuta. E um outro nicho, que é o alto padrão, luxo ou imóveis dos sonhos, né, já são um perfil de pessoas que estão valorizando muitas vezes marca, assinatura de arquiteto, já vão olhar uma questão de paisagismo, e na locação também não é diferente. Quando a gente pensa nesse mesmo raciocínio para locação, tem aí hoje soluções, né, e formas de atender, e tecnologia também focadas para perfil de baixa renda, para quem trabalha só com investimento, por exemplo, galpões e outros tipos de consumo, né? Tem pessoas, tem imobiliários que trabalham só com casas para locação, só com imóveis compartilhados. Então, cada um desses nichos, eles comportam de forma diferente. Então, para qual público você quer se tornar referência? Para qual público você quer se tornar destaque? Saiba que, se você ainda não fez essa escolha, porque escolher é uma decisão, se você não fez essa escolha ainda, você está trabalhando de forma pulverizada, dando tiros aí, provavelmente, para todos os lados, está perdido. E o seu resultado, muitas vezes, não sai, porque você não tem justamente esse foco em atender um desses públicos. A equipe comercial, provavelmente, está tentando atender um pouco de cada coisa, e acha que o problema é a captação de imóveis, acha que o problema é lead, acha que o problema é que é o estoque que não é suficiente. Por quê? Porque não entende o que está acontecendo com profundidade com cada um do público que ele recebe. E, provavelmente, pode ser, sim, que não seja questão de estoque, porque está tudo pulverizado, você atrai pessoas para vender e não tem estoque suficiente. Sua equipe descarta o lead por achar que não é um comprador, e assim sucessivamente. É igual quando a gente vai no médico, né? Aquele médico generalista, clínico geral, que tudo que a gente está sentindo, ele fala que é virose. Por quê? Pede radiografia, pede um monte de diagnóstico, porque ele não entende com profundidade, ele precisa, muitas vezes, até enviar para um especialista para que ele entenda e haja de forma mais aprofundada. E quando a gente fala de público, que é o primeiro item, e a gente entende isso, aí começa a entender de quais os ingredientes que eu vou oferecer para esse público. Qual tipo de solução que eu vou oferecer para esse público? Você vai otimizar ferramenta, você vai otimizar investimento, porque você vai saber exatamente aonde que você vai colocar a sua energia, aonde que esse público está, aonde que eu encontro esse público. E eu, inclusive, eu tenho alguns gestores que eu atendo, que depois que fizeram a virada de chave, de atuar de forma mais especializada, hoje, gente, praticamente nem consegue atender os leads que vêm só por indicação, e leads que vêm, né, contatos que vêm por mídias muito especializadas, porque tem conexão com esse público. E aí eu quero trazer para vocês as receitas e ingredientes do método que eu utilizo, né, para direcionar aí na captação, na tecnologia, junto com as mídias, junto com os leads, junto com todos esses pontos para você atuar cada vez mais para chamar a atenção do público que você quer atender. Se você está atendendo tudo, mais tecnologia vai precisar, mais pessoas conectadas a administrar tudo isso. Mas se você está nichado, o seu processo fica mais leve e mais acelerado. Então, tem uma série de passos a passos, mas eu vou trazer um passo a passo de um processo que eu utilizo, que é o processo da jornada do lead, da jornada de compra do lead. Ou seja, eu vou trazer uma receita que acredito que seja muito importante, que trouxe várias viradas de chaves, aplicando isso em centenas de imobiliárias em todo o Brasil, porque é muito do que eu senti, da dor que eu senti quando eu era gestora de imobiliária e atendendo também empresas de tecnologia. Eu fui gestora de empresas de tecnologia durante 2 anos, e hoje eu aplico esse processo porque eu remodelei e eu vi que fazia muito sentido até para ajudar a entender inovação, tecnologia, uma série de questões aí que muitas empresas têm dificuldade. Então, olha esse ponto.
Eu trouxe para vocês esse passo a passo, que é entender os dados, que é tudo que você precisa entender para produzir, é os números que você precisa entender, ter na ponta da língua para produzir uma venda. Eu vou mostrar o de vendas, depois eu mostro o de locação. Observe que a gente tem uma coluna, que você está vendo aí, uma coluna de perfil para quem atende pulverizado e para quem atende perfil nichado para foco em venda. Então, ou seja, esse processo, ele vai ajudar você a tomar uma decisão por dados e não por achismo, que é uma coisa que eu sempre aplico também, decisão por dados e não por achismo. E o público, a especialidade do público, de forma nichada, vai ajudar você nisso. Então, observe esses números, que faz parte do meu método, né, que é o Funil Descomplicado e Lucrativo, o FDL, que é um processo que eu vou mostrar para vocês como é que fica, você usa post-its para ajudar você a criar cultura, para ajudar você a entender a importância, inclusive a fazer com que a sua equipe utilize a tecnologia, o CRM, entendendo o porquê que aquilo ali é importante para ele. Então, esses números vão ajudar você a aplicar e a monitorar esse processo. Entenda que, se você atua de forma pulverizada, você tem que ter de 30 a 50 leads por corretor. E 50% desse público, desses leads, tem que estar em formato de interação, ou seja, conversando com as pessoas da equipe. E de 10 leads, 10 contatos, ou seja, 10 pessoas diferentes, por isso que eu coloquei entre parênteses CPF, devem estar visitando imóvel com sua equipe. E um dado que eu coloquei mais trinchado ainda, que é para você se atentar e comparar com o que você tem hoje, 5 saídas, visitas com cada cliente, e de 20 a 30 imóveis visitados em cada saída, para que você tenha 3 condições de compra no mês e uma venda no mês. Esse processo é do mês. Tá vendo que o nichado é menor? Porque você não precisa de tanta gente. E aí, quando você atende de forma pulverizada, e aí por isso que eu sempre trago a questão da importância da estratégia de ser especialista, porque você vai atrair e vai colocar menos energia para atrair menos pessoas e ter o mesmo resultado do que você ter volume. E esse quadro que está aparecendo aí são os mesmos números que eu quero que você entenda desse processo, que é do processo de locação, tá bom? Então, esse aqui é o de venda e esse aqui é o de locação. É importante que cada uma dessas etapas, que é o processo, você entenda que é preciso entender de conversão, ou seja, o que você precisa aprimorar se você não tem de 30 a 50 e tatuante de forma pulverizada, o que eu tenho que fazer para aprimorar isso dentro do meu processo? É aí que vai vir um outro ponto, que é a execução, que é a ação, o que você precisa fazer. E antes de falar da execução, eu quero mostrar para você aqui como que isso fica na prática. Então, isso aqui são fotos de clientes, né, aplicando nas suas imobiliárias. Então, isso vira um quadro de gestão à vista, porque eu gosto muito de gestão à vista, porque traz vários tipos de clareza e traz conectividade entre as equipes, alinhamento, flexibilidade, uma cultura mais focada em resultado mesmo. Então, você pode colocar isso, gestão à vista, na parede, num quadro ou num banner dentro da sua imobiliária. E aí, agora que entendemos qual que é o público, entendemos que você precisa saber de dados, que você precisa fazer esse processo para trazer esse resultado, eu vou falar de algumas viradas de chaves para trazer para vocês aqui em relação à execução, o que vai ajudar muito nesse processo a trazer para a visibilidade. Então, a ordem dos ingredientes é importante na hora de executar. Quanto tempo que você mexe, quando a gente está pensando no bolo, né? Qual que é a ordem dos ingredientes? É a mesma coisa nesse processo dentro da imobiliária. Então, você precisa saber de habilidade para executar e também de como usar os ingredientes. E quando você fala de execução, inclusive, eu lembro, né, da minha mãe que fazia o bolo lá de queijo, que todo mundo ama e adora, e ela dá receita para todo mundo, por falar em bolo, né? Lembrei disso. E aí ela dá receita para todo mundo, mas nem mesmo com a receita na mão, às vezes não sai igual. Por quê? Às vezes vai ter aquela dosagem, aquela sensibilidade, aquela habilidade que é sua. Porque quando a gente está preparando, quando a minha mãe prepara lá, ela sente que o tempo está meio chuvoso, igual está aqui hoje, ou está meio quente, ela coloca um pouquinho mais de água. Então, é essa sensibilidade, por mais que tenha um método, por mais que tenha um passo a passo, tem a peculiaridade de cada região. E essa habilidade de colocar um pouquinho mais de água, de fazer um ajuste, isso é super importante de você ter esse olhar. Então, quais são os ingredientes para você ter e cumprir essa sensibilidade,
para você adquirir essa sensibilidade, treinar isso no dia a dia e trazer essa previsibilidade para focar em resultado. Quero trazer algumas práticas de gestão ágil que eu utilizo, que vai ajudar você a monitorar objetivos e metas, ou seja, o que eu quero alcançar. Qual que é a meta que eu preciso saber se eu estou alcançando, para eu saber se eu estou alcançando isso ou não. Quais rotinas que eu tenho que ter, que eu chamo de rotinas poderosas? Isso, gente, veio de estudos e aplicação que eu fiz aí durante esses anos todos, trabalhando em empresa de tecnologia e na imobiliária que eu trabalhei também, tá? Então, eu remodelei e ajustei para o meu método, que é focado em mercado imobiliário. Então, são as rotinas diárias e as rotinas semanais. Vamos dar um exemplo, tá? Então, vamos supor que o problema dessa imobiliária seja logo no topo do funil, receber leads. Então, como eu falei, que são dados que você precisa monitorar, né? Então, essa imobiliária tem de 30 a 50, é desejado, né, que essa imobiliária tenha de 30 a 50 leads, só que ela está tendo 20. Então, identificamos que o problema principal dela aí já está no topo do processo. Cada parte do processo pode ser que tenha um gargalo. No caso dessa imobiliária, como exemplo, que eu trouxe para exemplificar na prática como é que isso funciona, é ter mais leads. Então, pelo menos um desafio pelo FDL, a gente trabalha dentro da gestão ágil. No caso dessa, é ter mais lead. Depois que você identificou pelos dados qual que é o seu principal problema desse processo, desse passo a passo, você desenha o seu objetivo. O que você vai fazer? Ter mais leads. Seu objetivo é esse, é ter mais leads. Se você vai procurar mais mídia, se você vai anunciar mais no grupo Zap, se você vai fazer mais placa, não sei ainda. Mas o que prova que você está conquistando esse objetivo? Prova se você estiver aumentando de 20 para 30, por exemplo, ou de 20 para 25 leads por mês. Então, e aí sim você vai pensar em quais atividades você vai fazer para alcançar isso. Mas observe o seguinte: ter mais leads é o objetivo, aumentar de 20 para 30 é o que prova e o que você vai monitorar semana por semana para saber se você está conquistando ou não o que você precisa solucionar nesse período de tempo. Então, isto é a gestão ágil, que é o famoso OKR, que eu aplico hoje em gestão dentro de imobiliárias. E um pulo do gato: toda semana você vai avaliar a evolução dessa meta que você criou por um gargalo, por um problema, por um desafio. Gestão ágil com OKR é organizar objetivos e metas e ter resultado em um período de tempo curto, tá bom? E aí eu trago a reflexão. Talvez a gente tenha alguns minutinhos para solucionar algumas perguntas, e eu preparei para a gente ter esses minutos, Elisa, caso queira trazer alguma interação e fazer alguma pergunta relacionada a isso. Então, para finalizar, eu quero trazer a seguinte reflexão e a seguinte provocação: qual que é a fatia do bolo que você está atendendo, que vai te trazer uma visão mais focada como especialista, para que você realmente solucione o problema e seja mais focado em previsibilidade de resultado e alinhamento junto com a sua equipe? Lembrando que o processo de gestão ágil é um processo que cria muito alinhamento, cria muito aprendizado e muita flexibilidade, já que você vai aplicar rotinas diárias e semanais e discutir isso o tempo todo com a equipe. Entendendo que hoje, gente, uma das coisas que eu mais escuto de gestores de imobiliária é: Arlene, eu não tenho uma equipe engajada. Arlene, como que eu faço para ter mais corretores? Arlene, como que eu faço para contratar? Arlene, eu tenho dificuldade em reter. Então, gente, isso se torna, inclusive, algo até milagroso, mágico, que o gestor começa a dar a cara a tapa, começa a entender que essas rotinas poderosas trazem realmente previsibilidade para o processo. Então, qual que é a fatia do bolo que você está atendendo? Já deixo aí a provocação e a reflexão. Vou deixar o meu e-book também. Nosso tempo aqui é curto, eu poderia dar mais detalhes desse processo, mas eu vou deixar meu e-book para vocês aí sobre gestão ágil com OKR, onde tem mais de 100 páginas, com vários exemplos, todos aplicados ao mercado imobiliário, para cada tipo de setor, para marketing, para comercial, para RH, para financeiro, para administrativo, pós-locação, e espero de verdade que faça sentido para você. Ao baixar, ou me marca lá no Instagram, com a hashtag Conecta, que eu vou também ter o maior prazer em passar essa apresentação para vocês e fazer qualquer tipo de troca ou tirar algum tipo de dúvida que vocês tenham daqui para frente. Mais uma vez, agradecer, deixar aí o meu contato, deixar o meu Instagram,
que é um dos principais canais de conteúdos que eu tenho, né? Tem o LinkedIn também, Arlene Gomes, o Facebook Arlene Gomes 220, Telegram, mas foquem no Instagram, que é por lá que eu vou mandar a apresentação. Então é isso. Que excelente. Estou aberta para interagir. Que maravilha, obrigada. Eu não tava com probleminha de áudio na hora que você perguntou, mas a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta sobre o seu painel. Tenho certeza que a nossa audiência quer interagir com você. Então, conectem-se com a Arlene também para continuar essa conversa aqui, continuando nas redes sociais e através da nossa plataforma. Querida, obrigada, foi ótimo. Mais uma vez, que bom ter você aqui. E quero pedir para você interagir conosco pelo QR Code aqui do Santander. Você acessando este QR Code maravilhoso, você vai interagir postando a sua foto que você vai receber no seu e-mail e vai ter uma surpresa de um fotomosaico maravilhoso que você vai ver no final do dia acompanhando aqui a nossa programação. Então acesse o QR Code, faça a sua foto que a gente vai poder fazer a nossa interação aqui da nossa audiência com você e obrigada, Santander, por mais essa parceria. A gente volta já já.